Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai conversar sobre cenários, mais especificamente sobre o livro Writing Vivid Settings, que significa escrevendo cenários vívidos. A autora, a Rainey Hall, já escreveu mais de 60 livros entre fantasia, terror, ficção histórica e não ficção. Ela tem uma série completa de guias para escritores e o livro de hoje é um desses guias. Ela começa dizendo que os cheiros são para realismo. Olfato é o sentido que carrega mais forte efeito psicológico nas pessoas. A gente usa o olfato para caracterizar um novo local em que o personagem chega ou aflorar emoções no leitor. Se os cheiros forem bons, as emoções são positivas, já com cheiros ruins, emoções negativas. A autora diz para a gente evitar usar a mesma estrutura de escrita toda vez que um novo local é apresentado. Se você listar 3 cheiros em todo o novo cenário, a leitura se torna previsível e entediante. Sons. Os sons são para entusiasmo, de acordo com a autora. Uma frase que descreve sons pode criar uma atmosfera peculiar e entusiasmar o leitor. Os sons podem ser de 2 tipos, de fundo e de ação. Os sons de fundo são usados para criar expectativa, se o personagem estiver esperando, se ele demora para responder outra pessoa e etc. Para dar ênfase a um momento de entusiasmo, para aumentar o suspense de uma cena que já tem suspense e para cenas que se passam no escuro. Os sons de ação são usados para descrever ações dos personagens de forma integrada com o ambiente. Ele funciona melhor em cenas cujo ritmo é intenso. Aqui, a autora diz para evitar listar os barulhos. Ela diz que é mais eficaz usar verbos para descrever o som. Exemplo, ao invés de usar sons de pássaros e carros, usar pássaros piaram e motores rugiram. A luz. A autora diz que a luz é para criar atmosfera. Ela diz que a gente precisa descrever a fonte de luz, descrever a qualidade, se é com sombra definida, difusa, penumbra ou etc. E a ação da luz se houver flutuações. Para cenas ao ar livre, a autora lembra que a luz varia de intensidade de acordo com a hora do dia e a época do ano. Ela fala para descrever também as sombras. Seria interessante para descrever um novo local logo no início, mas também pode ser usada a descrição de luz mais tarde se essa luz mudar. Cores. De acordo com a autora, as cores são para o estado de espírito. Ela diz que as cores podem ser descritas através de metáforas, sendo usadas para criar sensações. Por exemplo, de perigo ou pressentimento de violência, no caso de branco como ossos ou cor de hematoma, ou de conforto, como em branco como os lençóis recém-lavados, entre outras opções. Ela fala para evitar clichês como vermelho como sangue e tentar criar frases mais interessantes. Clima para intensidade. Usar o clima pode apimentar cenas de todos os gêneros literários. Pode-se escolher o clima típico da localidade para aquela estação ou criar um clima fora do normal. O clima afeta o ponto de vista do personagem e, portanto, a sua experiência e a do leitor. Quanto mais extremo for o clima, mais intensa se torna a cena. O clima extremo por longos períodos pode afetar as pessoas, o humor das pessoas ou deixá-las cansadas e entre outros tipos de reação. O clima intenso também pode deixar as pessoas isoladas e incapazes de se deslocar. Ela fala para usar quando estiver revisitando um local e notar as diferenças climáticas. Durante o clímax da história, é interessante criar um clima extremo. A autora lembra que é importante ajustar as roupas, a forma de locomoção e os sentimentos de acordo com o clima. Se a história se passa em um longo período, talvez seja interessante verificar em que estação do ano ocorre cada cena e criar uma linha do tempo para ajudar. Para cenas ao ar livre, o clima necessariamente deve afetar a ação que está ocorrendo. Para cenas em ambientes fechados, o clima pode ser somente uma referência. Em histórias que se passam em períodos ou locais em que não exista eletricidade, as estações do ano são cruciais.
Ela fala para evitar os erros de continuidade, os erros de clima versus local real. Você tem que pesquisar o clima do local sobre o qual está escrevendo para não descrever um clima inexistente lá. E uma observação que ela faz é que escolher o clima de acordo com o estado de espírito do seu personagem é um tipo de recurso óbvio e super utilizado que já virou clichê. Detalhes para realismo. Poucos detalhes visuais escolhidos cuidadosamente podem criar realismo e revelar mais do que uma descrição detalhada. Mencione coisas pequenas que a maioria das pessoas iriam ignorar, mas que são, de alguma forma, representativas do local ou da pessoa que mora lá. Você pode escolher colocar mais detalhes em uma cena em que você quer diminuir o ritmo e colocar menos detalhes em uma cena que você quer aumentar o ritmo. Como e quando usar? Ela fala que você tem que inserir os detalhes quando for natural para o personagem notar esses detalhes. Você pode descrever o chão ou a cobertura do chão, tacos brilhantes, carpete manchado, mármore polido, tábuas que rangem, grama com poça de água, asfalto e etc. Você pode descrever as paredes, as fotos, os quadros, grafite, papel de parede descascando, rachaduras, mancha, mofo, teias e etc. Você pode descrever pôsteres, placas, sinais, plantas e seus tipos, se são bem cuidados ou não, animais e os seus sons, e a luz no local. Ela fala para evitar mostrar detalhes quando o personagem não iria notá-los e evitar dar mais detalhes do que o necessário, mapas e descrições que não são relevantes para a cena. Isso faz o leitor ficar entediado. Símiles para criar mundos. Descreva algo comparando com outra coisa e você terá uma símile. A símile é uma comparação explícita entre duas coisas. Você vai falar, por exemplo, Janaína é bela como uma flor. A autora diz que, para usar isso, você tem que comparar algo do mundo fictício com outra coisa do mundo fictício, e não com algo do mundo real. Isso aumenta a realidade do mundo e enriquece as informações sobre aquele mundo, o período e as atitudes que ocorrem lá. Quando o personagem encontra algo com o qual ele não é familiarizado, você pode comparar com algo que é familiar para ele. A símile também pode ser uma ferramenta para revelar o passado do seu personagem. As símiles baseadas no emprego ou hobbies do personagem também funcionam bem. Pode-se usar qualquer lugar da história, mas é melhor que sejam espaçados. Em alguns gêneros literários, como o suspense, por exemplo, símiles criativos se tornaram uma tradição popular e os leitores esperam que eles estejam presentes para complementar o prazer da leitura. A autora também diz para evitar clichês, ou usar várias símiles numa mesma sessão, ou utilizar símiles fora de contexto da experiência do personagem. Símbolos para toque literário. Para dar um toque literário sutil para o seu trabalho, use o simbolismo. Quando algo no seu cenário reflete algo do significado profundo da sua história, ele se torna um símbolo. Isso é útil se você quer que os seus leitores carreguem uma impressão duradoura do seu livro, e não apenas um entretenimento passageiro. Como e quando usar? Considere o tema da sua história e pense nos símbolos que o refletem. Descreva esses itens em mais detalhes do que as outras partes do cenário e mostre-os repetidamente de formas diferentes. Considere os tipos de cenários na sua história e utilize-os como símbolos. Qualquer que seja o elemento escolhido, pondere os tipos de simbolismo que podem estar ligados a ele. Pesquise e faça uma lista de ideias. Pegue uma que esteja em sintonia com a sua história. Não é necessário que os personagens estejam cientes do simbolismo. Você pode ter mais de um símbolo na sua história. Ela fala também para evitar forçar um símbolo se isso não parecer natural no seu contexto. O problema da quantidade. A descrição do cenário pode fazer o local se tornar vívido na imaginação do leitor, mas também pode entediá-lo mais do que as outras partes da narrativa. Muitos leitores pulam as descrições. Para evitar que isso aconteça, faça descrições curtas e convincentes. A qualidade e a quantidade são importantes para manter o leitor interessado.
Escritores que não descrevem o suficiente acabam fazendo com que suas cenas se passem em um espaço em branco, e os leitores não conseguem imergir na história. Os que descrevem demais deixam os leitores entediados e faz com que eles pulem as partes descritivas. Outro problema comum é descrever detalhadamente um cenário no início e nunca mais voltar a ele. De acordo com a autora, a cena perfeita tem pequenas descrições espalhadas por toda ela, um pouco mais no início, em torno de 100 palavras, do que no restante, em torno de 500 palavras. Você não precisa seguir essa receita, ela é uma dica e não uma regra. Soluções. Para descrição de menos, ajude a melhorar o cenário com sons de fundo e clima. Para descrições de mais, mantenha as frases mais evocativas e corte o restante. Se você tem pedaços grandes de descrição e outros sem nada, tente dividir melhor. Integre a descrição com a ação, deixando os personagens interagirem com o ambiente. O truque é fazer descrições curtas, porém poderosas. Você pode escrever poucas palavras que criam uma imagem forte na mente do leitor. Na semana que vem eu continuo esse resumo do livro da Rainey Hall, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando chegar vídeo novo. Se você lê em inglês e tem o Kindle Unlimited, todos os livros da série dessa autora são gratuitos. Se você é novo no Kindle Unlimited, você pode ler de graça por 30 dias. Eu vou deixar o link na descrição. Tchau, tchau, boa escrita e até o próximo vídeo.